Boa noite, então, meus queridos amigos da nossa querida Vinha de Luz, os evangelizadores, trabalhadores, estudantes, né? E todos aqueles que nos acompanham no canal do YouTube da Vinha, sejam bem-vindos a mais um trabalho do nosso Digi Estudo. Trabalho esse que nós começamos ano passado, estamos dando continuidade este ano. Trabalho esse que envolve perguntas, questionamentos, uma entrevista com alguma pessoa, alguma personalidade, algum trabalhador da nossa casa a respeito de algum tema à luz da doutrina espírita. Pessoa essa que possa nos trazer esclarecimentos, orientações, conhecimentos, né, acerca desse assunto. Então nós estamos na nossa segunda temporada e agora nós vamos para o nosso quarto encontro do ano. Nós já tivemos outros encontros anteriores que já estão lá no nosso canal do YouTube da Vinha. Quem quiser acompanhar pode ir lá acompanhar. E teremos mais alguns trabalhos até o final do ano. Até o mês de novembro, dezembro, nós teremos atividades, sempre um encontro por mês, até o final do ano. E hoje nós temos o prazer de contar com a nossa presidente, né, da Vinha de Luz, a minha tia, né, minha tia Silvia, que vai falar sobre as obras de André Luiz, né, obras essa que são, vamos dizer assim, um marco, né, da literatura espírita, porque tem muitas informações importantes e interessantes que elas trazem. Então, tia, obrigado por ter aceitado o convite, né, está com a gente de novo, já esteve ano passado, e seja bem-vindo, então, para mais um trabalho neste ano. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço fazer parte desse projeto e vamos conversar um pouquinho sobre esse grande trabalhador espírita, escritor, né? Este homem tão, esse espírito tão especial. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre ele, falar um pouquinho, porque como ele é uma personalidade tão divulgada, tão trabalhada, tão estudada, é até difícil a gente falar sobre André Luiz, mas vamos tentar. Vamos lá, desafio, né? Desafio sempre. O André Luiz, ele trouxe, né, na sua série, né, a série No Mundo Espiritual, são 16 livros, mas especificamente sobre as questões do mundo espiritual, assim, são 13. Né? 13 Então, a gente vai falar um pouquinho, uhum. a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Né? E o primeiro questionamento, e antes de mais nada, né, deixa eu só relembrar sempre, esse trabalho conta sempre com uma equipe, né, que auxilia a gente no trabalho das pesquisas, do contato com as pessoas, enfim, no desenvolvimento do trabalho de modo geral. Faz parte desse grupo aí do Digi Estudo, né, que é o Cláudio, a Rosa, o Anderson, o Fernando e a Ana, e eu, né, fazemos parte desse trabalho. Então, eles também merecem todo o crédito na nossa atividade. E também falar, né, não posso deixar de falar que eu sou um grande admirador das obras de André Luiz. Eu tive a oportunidade de estudar e ler todas as obras já há algum tempo e cada vez mais que eu dou uma repassada, uma lida, eu encontro ali muitas informações importantes, né, e relevantes para o estudo da doutrina, enfim. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer é: quem foi o espírito de André Luiz? Ele é de alguma personalidade que existiu? Esse é o nome verdadeiro dele? O que a tia pode falar para nós a respeito desse espírito André Luiz? Então, assim, nós sabemos que André Luiz foi um médico enquanto encarnado, um médico bastante conhecido, mas que não era este o nome dele, na verdade. Ele, quando se apresentou a Chico Xavier, para que eles começassem a escrever alguns livros, e ele veio e se apresentou para Chico, disse que os dois tinham uma tarefa de escreverem algumas obras, e Chico não o conhecia e perguntou, então, qual o nome dele. E ele viu o irmão do Chico deitado ao lado, ali na cama, e perguntou, como é que é o nome desse jovem que está aí? E o Chico disse, é o meu irmão, André Luiz. Ele disse, então, meu nome é André Luiz. E a partir dali ele ficou, né, conhecido por esse nome, mas que a verdadeira identidade dele enquanto encarnado, nós não sabemos
em definitivo. Há alguns que dizem que ele foi Carlos Chagas, que desencarnou em 1934. Há outras pessoas que também dizem que ele foi um médico carioca chamado Faustino Esposel, que desencarnou em 1931. Talvez não com um nome tão conhecido quanto Carlos Chagas, mas ele era um médico muito capacitado, um médico com muitas conhecimento de várias áreas. Então, tem algumas divergências, mas na verdade o Chico nunca declarou isso, talvez nem ele próprio soubesse. E daí a gente, em cima deste fato, a gente pensa que talvez André Luiz não tenha querido dizer a sua verdadeira identidade, porque iria surgir muitos comentários, algumas questões, como a gente sabe que surgiu também em relação a Humberto de Campos, em que Chico, inclusive, foi intimado pela família de Humberto de Campos responder um processo porque a família estava dizendo que Chico estava usando o nome de Humberto de Campos indevidamente, né? Porque Humberto de Campos era um escritor brasileiro, participou da Academia Brasileira de Letras, foi um membro da Academia Brasileira de Letras, era bem conhecido. Então, aquilo ali causou um certo burburinho, né? E dificultou até uma fase assim do Chico. Tanto que Humberto depois, inclusive, trocou de nome, né? Usou o pseudônimo de Irmão X. E talvez, então, a espiritualidade já prevendo tudo isso, e já aqueles acontecimentos, né? Já observaram isso com mais atenção e evitaram o verdadeiro nome de André Luiz. Mas André Luiz, como tu mesmo disse, né? Trouxe várias obras desta série no mundo espiritual, foram 13, e todas elas com uma perfeição, né, doutrinária, um cuidado especial, e que a gente, como tu mesmo disse, tu leu, a gente lê, relê e estuda, e parece que está sempre aprendendo a cada dia mais, né. A primeira obra foi Nosso Lar, em 1944, daí depois dali, outras tantas, e Nosso Lar a gente lê hoje ainda e é fascinante, né. Não verdade. tem, passou o tempo, não passou o tempo, é sempre bom ler. Sempre atual essas obras, né? Sempre, sempre. Eu sempre falo assim que a codificação espírita te dá todas as informações, né? Mas nas obras de André Luiz tu consegue verificar todas as informações aplicadas na prática, com as experiências que ele traz, né? Então é muito, muito É, interessante as obras de André Luiz. muito, E muito. Então, nessa, oi, pode falar. não, eu ia dizer que é sempre um prazer estudar André Luiz, porque são sempre descobertas, embora a gente já saiba, que nem as obras da codificação. A gente estuda, já leu há algum tempo, relê de novo, parece que está aprendendo novamente, né? É, com certeza. E aí eu quero já aproveitar nessa linha e perguntar para ti qual a relevância, a importância dessas obras de André Luiz, então, para o movimento espírita? Ah, é uma relevância muito grande, né? Ele se destaca em todo o movimento espírita. Ele se destaca no movimento espírita porque as suas obras têm um cunho doutrinário muito grande. E ele veio trazer a vida no mundo espiritual, embora a codificação já, né, muito anterior, já nos avisava, já nos falava da imortalidade da alma, enfim, mas ele traz detalhes do mundo espiritual, né? Ele fala de coisas que a gente se conecta porque são coisas que nós vivemos aqui, é a nossa realidade, né? É a nossa realidade. Então, é tudo muito similar, embora na parte espiritual a gente saiba que é de uma pintura muito melhor, né? Tudo mais evoluído, enfim. Mas a forma como ele traz, a gente faz essa associação. Então, isso é muito importante, é muito bacana tudo isso, né?
quando a gente faz, assim, essas pesquisas em cima, as leituras. Imagina André Luiz trazendo, como ele trouxe em algumas obras, né, primeiro lá no Nosso Lar, falando do aeróbus, né, a gente imagina, como que a gente imaginar isso? Né, que tem essa condução, né, esse meio de transporte no mundo espiritual. Daí ele fala do Parque das Águas, da música que existe. Então a gente faz, é tudo muito parecido com o que a gente vive. Então ele foi de uma relevância, e as obras são de uma relevância muito grande, porque nos conecta e nos faz conhecer um pouco mais. Tem coisas, inclusive, que ele vai trazendo que a codificação ainda não tinha nos trazido. Como, por exemplo, em Missionários da Luz, o diálogo dele com Alexandre, que ele fala sobre, né, Alexandre vai explicando para ele todo o processo da glândula pineal, né? Então isso aí é muito interessante, isso não tinha nas nossas obras. E, porque, claro, cada tempo é o momento da gente descobrir alguma coisa, e ele vem trazendo isso. Então, a forma como nós agimos, a forma que vai fazer a diferença, né, na nossa chegada, na nossa partida, como é feito o processo do desencarne. Então, tanto que essa obra, a primeira obra, Nosso Lar, ela foi a obra mais importante do século XX, né? Ela foi tida como a obra mais importante do século XX. Tem cunho doutrinário, tem a ciência ali nas suas obras, então ela faz a gente conhecer mais e querer conhecer mais ainda. Então é muito importante e tem uma relevância muito grande para a gente, né? É bem fascinante as obras. E a gente já falou da glândula pineal, se não me engano, a ciência começou a se aprofundar e conhecer um pouco mais da glândula pineal no final da década de 50. Então, realmente, nem Pois na é, época de Kardec não se tinha esse conhecimento, né? não tinha, não E, tinha. e quando a Liz trouxe as informações sobre a glândula pineal, falando sobre as questões de conexão espiritual, sobre a questão do desenvolvimento sexual, enfim, isso começou a ser estudado mais aprofundadamente ali na década de 50 pela ciência, né? Então, realmente é Pois bem é, interessante isso. então, e E, tantas outras obras que vêm vindo depois, né, que foram, assim, inovadoras, inovadoras. sim, Alguns assuntos ali ele trata com muita, sem preconceito, né, e com muita inovação, assim, é muito, muito é. importante. E ele trata de vários assuntos, né? Sexualidade, questão da evolução, a questão da educação mediúnica. Então, muitas informações, muitas informações. É Tanto uma obra preciosa. toda essa gama, assim, dessas obras dele, né, são muito, muito especiais, e a gente vê assim, ó, como tu mesmo falou, ali uma das últimas obras, Sexo e Destino, é uma obra fascinante. Ele vem esclarecer algumas coisas bem bacanas ali, né? Eu Né? não consigo ler muito assim, a Evolução em Dois Mundos ainda tem um pouco de dificuldade de compreensão, e ele vai desenvolvendo aqueles assuntos ali, né, que com uma maestria incrível. É verdade. Ah, Muito, muito bom. e aí eu queria perguntar para a tia, então, dessas obras, enfim, que a tia já teve a oportunidade de estudar, de ler, das que a tia já teve a oportunidade de estudar de André Luiz, qual a história, a narrativa mais marcante, assim, e por quê, né, que a tia considera essa mais marcante, ou que a tia mais gostou das obras de André Ah, Luiz? cada obra tem algo assim marcante, né? Tem algo assim bem para mim, né? Na minha opinião, cada uma delas. Eu acho que a obra das obras, a mais marcante para mim é o Nosso Lar, porque é o que dá né, o passo para todas as outras. Mas eu penso assim, em questão das, dos capítulos dos livros, né? Assim, eu acho que
Tem a reencarnação de Segismundo é muito interessante, muito bacana, né? A prece de Ismalha, lá nos Mensageiros, também eu gosto muito. E a gente teve a oportunidade de estudar essa obra na Vinha de Luz no estudo de verão, né? Foi muito bacana. Mas eu acho assim, o que mais me toca é lá no livro Entre a Terra e o Céu, no capítulo 3º, que tem por título Obsessão, quando Clarencio e André Luiz estão observando a, a Odila, a Zulmira, que está sofrendo uma obsessão de uma desencarnada, que é a Odila. E eles observam assim aquela conexão entre as duas, aquele contato assim de mente a mente. E Clarencio vai passando todos assim os esclarecimentos para André Luiz, né? Por que aconteceu isso, o que motivou essa obsessão. Mas ele diz o que me toca muito, sabe? É que ele diz que eles podem ir até um certo ponto, que daquele ponto para frente eles iam precisar de alguém que não tivesse só o verbo, que não tivesse só a fala, mas que tivesse o mais puro amor. Então aquilo ali para mim me toca muito, sabe? Eu acho, primeiro porque deixa ali uma lição de humildade por parte do Clarencio, né? De reconhecer, olha, eu posso ir até aqui a gente vai, André, mas a partir daqui é preciso algo mais. E daí ele fala, né, que é precisa a prece imbuída, a fala imbuída do mais puro amor. Então isso aí me tocou muito, né? E daí ele diz que tem na espiritualidade a irmã Clara, que ele ia solicitar que ela intercedesse por essas irmãs. Então, para mim, essa é de todas, que é difícil de escolher, né? Porque cada um tem pontos muito lindos e importantes, assim, de grande reflexão, mas esse Entre a Terra e o Céu me toca muito, pela humildade de Clarencio e por mostrar para nós que muitas vezes a gente tem muita fala, né? Tem muito um verbo assim bem eloquente, mas é preciso algo mais ainda. E ali precisa muito amor para a gente modificar alguns quadros bem difíceis, né? De algumas passagens da nossa vida, da vida de tantos outros, enfim. Eu acho que esse me toca bastante. É legal, realmente essa passagem ela é bem interessante, bem bacana, que mostra justamente essa questão do sentir, né, daquilo que fala saindo de dentro do coração, né? Não É, simplesmente daquilo que sai uhum, da razão, né, do que se sabe, é, mas daquilo que se sente. Realmente essa passagem ela é isso. muito legal. Eu gosto muito. E nós, Né? nós estamos estudando esse livro em um dos grupos de estudos da Vinha, na terça-feira à tarde, e eu já tinha estudado, e já tinha, assim, sentido essa mesma emoção. E agora, nós fazendo essa leitura de novo, aquilo me tocou novamente. Então, realmente, ela é diferente para mim. Ela é bem diferente, porque fala muito de emoção, né? Eu sou muita emoção, assim, sou mais do que razão, então eu acho que isso é que mexe comigo. Acho que é mais ou menos por aí. Embora tantas outras, né, Carlos, que tem muita coisa Sim, tem linda pra tantas outras, gente. né? Ah, tem muitas Né? coisas. Tem Eu muitas acho que outras se a histórias, gente. muitas. Ah? Muitas outras histórias, muitas outras obras. Uma obra lindíssima também, dessas, de André Luiz no mundo espiritual, que eu também me fascina, é Ação e Reação. Eu gosto demais dessa obra. Gosto demais dessa obra. Da história toda que envolve ela ali, né? Então, é difícil a gente escolher, é difícil. É. E André Luiz é legal porque os livros deles têm um enredo, tem uma história principal, mas em vários capítulos ele vai falando, traz muitas coisas interessantes, né? Por exemplo, sobre a questão do velório, sobre a questão da alimentação de carne, sobre a questão da É, sexualidade, como a gente tinha falado, sobre a questão que acontece num desastre aéreo.
Então, tem tantas informações ali que ele vai pincelando em vários capítulos dos seus livros, Uhum. que é algo realmente impressionante, né? E é um estudo que vale muito a Ele não pena, para quem não conhece. não fica só numa história, né? Ele vai pensando algumas coisas e vai trazendo e vai colocando ali junto. É, E a gente vai cada vez tendo mais vontade de entender e de compreender. Então a leitura se torna uma leitura muito boa, muito gostosa mesmo de se fazer. é. E tem uma dessas histórias, passagem que também eu acho muito legal, está no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, que é a Casa Mental, onde André Luiz fala com o Calderaro sobre... Ele está falando, na verdade, Calderaro, sobre comparando a nossa mente com uma casa, com 3 Uhum. andares, né? Isso. E ali ele explica, né, sobre esses andares, faz essa analogia, né, da mente com esses andares. A pergunta é o que eu te explicasse para nós quais são esses andares, o que ele está se referindo a esses andares, e o que isso tem a ver com a nossa evolução como espíritos, né? Cada um desses andares aí, o que ele está explicando para nós. É, A gente já pode explicar do que ele falou né? para nós. Bom, Carlos, Calderaro fala com André Luiz sobre a casa mental quando eles fazem a visita a um hospital onde eles vão observar um encarnado que está sendo obsidiado, né, por um desencarnado, que esse encarnado tinha prejudicado esse desencarnado, né, enquanto os dois estavam convivendo juntos, e ele cometeu um crime. Então, ele estava assim com a mente completamente envolvida, um com o outro. As mentes deles estavam assim envolvidas, né, muito juntas. E o sofrimento era muito grande. E daí André Luiz faz alguns questionamentos a respeito do cérebro, né, da mente. Daí Calderaro vai passando algumas explicações para ele, como se o nosso cérebro fosse dividido, né, em 3 partes, como um castelo, ele diz. Um castelo de 3 andares. Que no primeiro, nós podemos situar, nesse primeiro andar, a residência dos nossos impulsos automáticos. Né? São os serviços realizados, ele diz. Que ali nessa região moram o hábito e o automatismo. Já no segundo, nós podemos localizar o domicílio das conquistas, das conquistas atuais. E daí a gente percebe, pelas explicações de Calderaro, que é o passado, o presente e o futuro, nessas 3 etapas, nessas 3 partes, né? Então, ali nesse segundo, são as nossas, a gente vai buscando, vai erguendo e vai tentando consolidar as nossas qualidades. Então, ali nessa segunda reside o esforço e a vontade. É o esforço e a vontade de se melhorar. E de fazer com que esse terceiro, então, né, esse terceiro andar, que nós alcancemos, que é esse terceiro andar é a casa das noções superiores, que é o que a gente quer atingir, é o que nos cumpre um dia atingir, né? A nossa meta a ser alcançada. Então, ele vai dando essas informações para André Luiz, e não só neste capítulo que tu citasse aí, mas no seguinte também, ele vai dando mais orientações a respeito da casa mental, de quanto é importante o trabalho, a realização no bem, esses nossos projetos, né, de edificação de nós mesmos, para que a nossa mente se vá se depurando e que a gente possa ir alcançando estágios melhores, né? Daí ele fala, inclusive, que é o subconsciente, o consciente e o superconsciente, né? O passado, o presente e o futuro. Mas desta forma como a gente fala, fica muito ainda vago, né? Por isso que a gente sugere até a leitura desse capítulo e dos capítulos posteriores, né? Especialmente o próximo, porque Calderaro
explica com mais nitidez, com mais exatidão a respeito da casa mental, sim. Que ainda surge dúvidas para nós espíritas, que a gente ainda fica com algumas dúvidas, algumas questões, assim, por isso que é importante, né? Às vezes a gente nem ouve falar em casamental, o que que é casamental, não sei bem o que que é. Então, eu sugiro, assim, a leitura para a gente poder estudar melhor e compreender um pouco melhor, né, esse termo aí utilizado. Uhum. Porque quando a gente busca essas explicações de André Luiz nas obras, elas ficam mais nítidas para a gente. Então, é importante que a gente vá buscar e conhecer um pouco mais, porque da forma como nós vamos falando, elas não têm toda a sua profundidade, né? A gente não consegue transmitir o que realmente é o ensino de Calderaro ali. Porque André Luiz também desconhecia, embora fosse médico na Terra e tudo, mas a gente sabe que na espiritualidade a nossa visão se torna diferente, né? Por isso, a minha sugestão é de que a gente possa buscar nessa obra a leitura deste capítulo, especialmente, da Casa Mental, e o capítulo seguinte, porque ele dá umas explicações muito mais detalhadas. Já falou, legal dessa parte aí quando ele fala do superconsciente, que ele está falando daquilo que tudo nós temos em potencial que um dia a gente vai conquistar, que está dentro da gente, né? Isso é legal, que a gente tem tudo dentro da gente, só a gente vai conquistar isso e um dia a gente vai adquirir isso, né? É bem legal. É bem legal. E da casa... Pode falar. Não, eu lembrei da casa mental quando André Luiz foi visitar a mãe dele no mundo espiritual, né? Que ele estava em nosso lar e a mãe dele estava numa região, uma região superior a dele, e ele foi através da casa mental. E até ali ele não entendia bem. A recém-chegado também, né? Ele ainda não tinha conhecimento muito, muito preciso de como isso se processava, e foi através da casa mental. Tem alguns estudiosos, nem o Jorge Alahá, que faz um trabalho interessante, que ele comenta que ele faz a analogia desse capítulo com a Arca de Noé, que era construída em 3 andares. E quando a gente lê a história da Arca de Noé, também dá essa ideia dos 3 andares, assim, da questão mais inferior, da questão, né, nós como somos hoje, e da questão de como nós somos no futuro. Então também fica uma dica aí para fazer essa analogia, esse estudo aí. Eu vou procurar essa palestra do Elahá. Bem legal. E eu tinha citou antes um dos livros, o Ação e Reação, que também é um livro que eu gosto bastante. Ali tem uma passagem dele que ele fala com Druso, e é comentado ali sobre as dores, né? Dor expiação, dor evolução, dor auxílio, que é comentado ali nesse capítulo. E eu queria que a tia falasse um pouquinho sobre o que são essas dores, né? Explicasse para nós um pouquinho mais sobre essas dores que é comentado nesse capítulo. Ali André Luiz tem esse diálogo com o Druso, e é bem interessante porque a gente já sabe, dentro da doutrina espírita, já sabíamos, e dentro da codificação lá no nosso evangelho tem o capítulo 5, que fala muito a respeito disso, né, das nossas aflições, das nossas dores, enfim, mas ali Druso vai classificou para André Luiz em 3 tipos de dores, né, que é a dor evolução, a dor expiação e a dor auxílio. E ele vai fazendo, ele dá umas pequenas, talvez nem tão pequenas, menor é o que da forma como eu vou trazer, né? Mas ele vai pincelando ali para André Luiz, vai dando uma explicadinha em cada uma delas, né? Que a dor da evolução é muito ainda do que a gente vive, né? Hoje ainda, nesse mundo de provas e expiações que a gente vive, né? É que nós temos ela, nós temos esse tipo de dor, e que ela vem de fora para dentro. Ou seja, é tudo aquilo, na verdade, é para nos aprimorar, né? É o aprimoramento do ser. E ele fala que são essas questões externas que vêm, que nos chegam.
para testar a nossa paciência, né? Para testar a nossa resignação, que são acontecimentos de fora para dentro, que vêm, que batem em nós, que chegam a nós. E que essa dor evolução, ela faz parte de nós humanos, né, do reino animal e do reino vegetal. Ela faz parte disso. Então, é bem interessante quando a gente vê assim, até as flores, até os vegetais possuem isso, né, essa dor evolução. E faz parte desse nosso processo. E que as demais também, né? Ele também fala que isso faz parte do nosso reajustamento, né? A gente vai aprendendo com o que vem chegando para a gente. E daí ele fala também sobre a dor e expiação, que é quando nós colhemos o que nós plantamos. Ou seja, é de dentro para fora. E daí nessa dor, tira, né, a parte vegetal e animal, e só faz parte do nosso reino, do reino nominal. Só nós temos. Por que só nós temos? Porque nós temos já ali uma consciência, já temos a inteligência, o livre-arbítrio, e daí faz parte do nosso reajustamento com a lei. Essa é a dor e expiação. E já a dor auxílio, embora ninguém queira sofrer dor nenhuma, né? A gente sabe, mas ela faz parte do nosso processo educativo, do nosso processo de evolução. Essa dor auxílio, ela é, assim, trazida para nós através de amigos espirituais, de benfeitores. Porque, segundo o Drusa, ele vem explicar para a gente que eles se caracterizam pelas prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório material. A gente vai entrando por alguns caminhos que não são os melhores. A gente vai seguindo, né, vai buscando algumas opções que não são as melhores para a nossa evolução. E, na verdade, nós acabamos em queda por essas escolhas. Então, a espiritualidade benfeitora, percebendo tudo isso, nos traz essa dor auxílio, para que nós paremos, para que a gente possa parar e fazer uma observação a partir dali da nossa caminhada, ou para que a gente não contraia mais dívidas ainda. Né? Então, e ele ainda fala que essa dor auxílio também ela é muito frequentemente utilizada como uma preparação para a desencarnação. Né? Então, para que a gente não seja colhido por surpresas, ele diz. E muito importante salientar que Druso comenta, e a gente, como espírita, deve ter sempre isso muito vivo na nossa mente, né, que a dor, ela não é uma punição de Deus, mas é a ação misericordiosa do Pai para conosco. Não que se nós não fôssemos tão rebeldes, nós não precisaríamos da dor para aprender, para evoluir, mas a gente ainda precisa dela, para poder aprender, fazer novas conquistas e dar valor ao que nós temos, né? Então, a dor, ela não é uma punição, mas ela é um processo educativo. Deus sempre está dando oportunidades para a gente de crescimento e de aprendizado, e a dor é um dos pontos para isso. Um dos mecanismos da lei, toda essa conjunção divina, né? E é interessante porque a dor e a evolução talvez seja a que a gente mais sofra, porque é justamente como a gente já falou, aquelas dores do dia a dia, que auxilia a gente a ter paciência, a ter resignação, a ter humildade, né? Então, pegar um ônibus lotado e alguém pisar no nosso pé, e alguém cortar nós no trânsito, discussão, às vezes dentro de casa, com um familiar, com alguma coisa, isso. que nos mexe. Então, tudo isso são dores de evolução que fazem com que a gente vá aprendendo aos poucos a desenvolver as virtudes, né? Então, é legal. E a gente tem essas virtudes, o problema é que a gente não dá muito espaço para elas, né? E essas dores justamente para exercitar essas coisas, né? Verdade. E eu queria perguntar para ti agora sobre o André Luiz, que ele fala no Nosso Lar, em outros livros também, ele fala muito justamente sobre a questão
do mundo espiritual, enfim, vários relatos a respeito, e ele fala sobre umbral. E aí a pergunta é, o que seria esse umbral? Se isso é igual para todo mundo? Que região é essa? O que a tia podia falar um pouquinho para nós sobre umbral? O umbral, André Luiz traz, né, já no primeiro livro dele, e daí ali a gente passa a conhecer o que é umbral, daí a gente se familiariza, né, através das obras de André Luiz, a gente se familiariza com esse termo, com essa designação, assim, né. E é uma conversa que ele tem com Lísias, porque ele fica no umbral no período de 8 anos, até ele ser resgatado. E daí ali ele questiona, né? E Lísias vem trazendo para ele essa necessidade, muitas vezes, do umbral, que é da gente se limpar, né? Elísias dá toda uma lição para André Luiz e para nós, que é como se nós voltássemos sujos, né? A gente vem do mundo espiritual com aquela proposta de se limpar, reencarna, e em vez de se limpar, de fazer aquele reajustamento, a gente volta com as nossas sujidades, porque a gente aumenta ainda mais. Para algumas pessoas, isso não é regra, né? Para alguns espíritos, a gente diz. E acaba que, para a gente retomar para um local mais harmônico, um local mais. A gente precisa se limpar, tirar aquela sujidade, né, de nós espíritos. Então, o umbral, ele funciona mais ou menos, como Lísias mesmo nos fala, como uma zona purgatorial, que é onde a gente vai deixar aqueles resíduos. Né? E, na verdade, é o esgotamento dos resíduos mentais que a gente leva. É um local que ele classifica como próximo à crosta da Terra. E que ali há sofredores, há irmãos perturbados, há irmãos ainda muito preocupados consigo mesmo, com muito sentimento de culpa, que é bom que a gente não confunda com as trevas é um local ainda de mais sofrimento ainda. Na verdade, nas trevas é um local onde os que lá se encontram se comprazem de estar lá, onde há todo um planejamento de crimes, arquitetam planos, né, para combater o bem, combater o Cristo e todos aqueles que se dizem, né, os cristãos, enfim. Então, lá nas trevas é algo ainda mais denso, mais pesado. Né? E o umbral é um local, então, onde nós vamos buscar nos libertar tirar essas inferioridades, né? Esses sentimentos de culpa, de vitimismo, de perturbação que a gente se encontra. Na verdade, é um local onde a gente vai é onde a gente se liga. Nós vamos partir e vamos buscar o local onde a gente melhor se ajusta, né? E pela nossa consciência, pela nossa evolução. E talvez muitos de nós ainda busquemos locais como esse, né? Ou seja, o umbral. Quanto tempo nós vamos demorar ali depende muito de espírito para espírito, né? Então, quanto tempo mais nós permanecermos na perturbação, no lamento, na indecisão, vai depender muito para cada um, conforme as suas obras, na verdade. Né? Nós vamos, então, esse local é um local de adaptação à vibração que a gente está. Né? A gente vai conforme a nossa vibração mental. E quanto tempo a gente fica? Pode ser que para uns dure pouco tempo. Vamos supor, André Luiz foi 8 anos, pode ser que para um seja 5, pode ser que seja 1, pode ser. Depende. A partir do momento que a gente busca o arrependimento,
né? Mas tudo isso com muita sinceridade, com muita vontade realmente de, de arrependimento, de sair daquele local que ainda é causador. E mesmo lá no umbral, que é bem importante a gente salientar, nós não estamos desamparados, né? A espiritualidade benfeitora nos resgata e resgata tantos outros que sentem essa necessidade e essa vontade de sair de lá, onde o arrependimento fala mais alto, né? E em várias obras, especialmente agora, umas das obras, últimas obras do Givaldo, que fala para a gente rumo ao mundo de regeneração, ali, quando ele fala sobre o resgate, inclusive das trevas, né, de muitos irmãos, que são colhidos, que são resgatados, mas são resgatados aqueles que realmente querem sair de lá, que têm vontade de sair de lá, que estão imbuídos desse desejo, né, de acabar com esse sofrimento. Então é bem interessante esse processo todo, e sempre nós vamos ter amparo em qualquer local que nós estejamos. Nós não estamos sozinhos de forma alguma, né? Mas isso depende muito de nós. Legal. E André Luiz fala nas suas obras também sobre a questão do trabalho no mundo espiritual. E algumas pessoas têm essa visão assim da questão do continuar trabalhando, continuar a atividade, continuar fazendo alguma coisa, né? No mundo espiritual, agindo, enfim. As pessoas às vezes confundem um pouco, né? Isso de um modo geral. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do trabalho no mundo espiritual, contrapõe muito essa questão, muitas vezes, justamente da questão que algumas pessoas têm de que o céu é um lugar de descanso ou o céu é um lugar de dores, né? Então eu queria que você comentasse um Isso. pouquinho mais sobre essas questões que o André Luiz traz para nós. É bem interessante porque o trabalho no mundo espiritual continua. E quanto mais evoluído for o espírito, mais responsabilidade ele tem. E mais trabalho ele tem. E ele gosta, e ele quer. Né? Então, o André Luiz se surpreendeu quando ele chegou no mundo espiritual e viu toda aquela movimentação, né? Todo aquele envolvimento de muitos irmãos, e que não há esse descanso, como muitos pensam, agora morreu, descansou, ele foi descansar. Não, tem o período em que a gente busca um refazimento, né? E um reajustamento é um retorno para a nossa casa de origem mesmo, a nossa pátria, né? Então, tem todo aquele processo. Muitas vezes nós desencarnamos com algum problema de saúde, então a gente precisa desse tempo de adaptação, de reajustamento, de renovação. Mas a partir deste momento, o trabalho é oferecido e a gente vai buscar mesmo. E é bem interessante quando o André Luiz comenta que ele foi, e ele se achando, né, o médico terreno, que ele tinha um diploma, que ele tinha cultura, que isso ia capacitar ele a ter um trabalho também mais ou menos nessa área. E daí eles explicam para ele que na parte espiritual não é bem assim, né? Que claro que ele poderia, com o tempo, vir a desenvolver um trabalho mais efetivo nessa área, mas ele ainda não tinha o preparo total para isso. Então, André Luiz vai lá fazendo a limpeza nas zonas de retificação, varrendo, limpando, lavando, né? Contribuindo ali, servindo aos irmãos que desenvolvem outras tarefas. Mas, conforme a gente já disse, conforme a nossa evolução, a nossa estada no plano espiritual e os nossos conhecimentos desenvolvidos também, a gente vai buscando outras formas de trabalho. Mas todo trabalho é digno, todo trabalho deve ser visto como uma bênção, né? Então, não tem, para o mundo espiritual, né, para os benfeitores, não tem essa de que
nós vamos ficar numa rede descansando eternamente ou sob nuvens, porque isso não... André Luiz é muito claro quando fala para a gente nas suas obras. E ele trabalha bastante, né? Ele trouxe muito, em todas as suas obras, todas as excursões que ele faz, todo esse movimento que ele faz, e é de auxílio a encarnados, a desencarnados, é muito bacana. Trabalho sempre. É verdade. E estamos chegando no final, última questão agora, nesse nosso trabalho aí. E a pergunta é justamente sobre a questão de trabalho, né? Que o André Luiz se deparou no mundo espiritual, que ele chegou lá com um diploma, conhecimento da medicina terrena, e ele percebeu que lá não se aplicava o conhecimento dele da forma que ele achava. Qual a diferença, então, que ele encontrou dessa medicina lá, no mundo espiritual, com o conhecimento que ele tinha, né, médico, da medicina terrestre? Qual a diferença básica, né, que tinha entre duas situações, dois conhecimentos, duas aplicações diferentes relacionadas à medicina? Ele percebe, né, que é um campo muito mais, esse olhar, ele deve ser muito mais abrangente. E quando ele tem uma conversa com o médico, Clarencio traz um médico até ele ali, que é o Henrique de Luna, e Henrique de Luna começa a fazer as observações em vários pontos do corpo de André Luiz, né, claro, não do corpo físico, mas perispiritual, e ele faz uma análise detalhada de várias partes do corpo de André Luiz, em que e vai mostrando para André Luiz a falta que a gente vai cometendo contra nós mesmos, né? Através dos excessos, da comida, do álcool, do fumo, né? Das nossas viciações de uma forma geral, da nossa cólera, né? Da irritabilidade, da nossa falta de paciência, que a gente vai poluindo a nós mesmos, nós vamos nos poluindo. É como se, morreu, tá, o corpo físico ficou ali, pronto, a doença acabou ali. Não, nós levamos conosco. Elas ficam marcadas em nós, elas nos acompanham. Então, ele viu que a medicina terrena, ainda que para nós encarnados é de fundamental importância, várias descobertas, porque a ciência vai evoluindo cada vez mais e vai se mostrando muito eficaz, né? Mas a medicina espiritual, ela abrange muito mais, porque ela observa um todo, né? E que cada ponto nosso vai se unindo a outro e vai muitas vezes danificando algum órgão. Então, isso aí é bem interessante, né? É a falta que nós cometemos conosco mesmo, né? É um grande desafio manter a saúde do corpo e do espírito, né? Há aqueles que, como não entendem, não acreditam na espiritualidade, buscam os seus prazeres enquanto na Terra, independente do que vai provocar no seu corpo físico. Agora, para o espírita, que já compreende algo, entende e acredita em algo mais que somente o corpo físico, ele não vai somente se desfazer, né? Vai desfazer o corpo físico, a gente sabe que a gente tem, a vida continua, então nós deveríamos ter esse cuidado muito mais especial. André Luiz não tinha esse conhecimento, né? Mas depois, com o seu desencarne, ele passou então a compreender o quanto a saúde é importante, o quanto é divina. Então é mais ou menos por aí, né? Henrique de Luna faz toda uma análise do corpo de André Luiz ali, fazendo ele perceber, ter essa nova visão. E André Luiz, inclusive, chora muito, porque ele viu que ele fracassou em muitos pontos, mas ele estava inconsciente, podemos dizer assim, ele não estava consciente do que ele provocava a si mesmo, né?
Mas com esses ensinamentos de André Luiz, com todas essas suas obras nos mostrando isso, a gente já sabe, então que a gente possa se cuidar um pouquinho mais. É isso aí. Bom, então estamos chegando no final, né, do nosso trabalho. Fica aí o convite, né, para a gente poder adentrar nessas obras, né, nessa série do mundo espiritual que o André Luiz nos trouxe através do Chico, porque são leituras e ensinamentos extremamente enriquecedores para a gente, estudantes da doutrina espírita, e não só com relacionado à questão da doutrina, mas principalmente com relação a nós, como espíritos em evolução, porque ele traz muitas informações importantes da maneira como a gente vai perceber muitas coisas que a gente pode mudar, né? E quando a gente lê, a gente fica, inclusive, em algumas situações a gente fica até com vergonha, porque a gente vê ali É coisas verdade. que a gente se enxerga, né? Isso que é interessante na obra do André Luiz, que a gente acaba se enxergando no que ele está falando. Então, tia, Uhum. eu quero agradecer a tia e passo para a tia fazer as considerações da tia. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho, do estudo, fazer o convite para que os irmãos estudem, conheçam as obras de André Luiz, busquem o aperfeiçoamento, porque assim, Carlos, a gente diz, o estudo vai nos proporcionando, vai nos abrindo portas, né? E André Luiz, ele não traz só, não é corriqueiro que ele traz, não é algo simples, é algo realmente importante, né? Que a gente vai fazendo essas comparações conosco mesmo, com o nosso dia a dia, e daí, a partir dali, a gente vai podendo moldar um pouquinho mais, né? A nossa moral, o nosso caráter, enfim, claro que com as obras básicas nem se fala, mas a gente vai tendo essa leitura prazerosa e ele não fala, vem trazendo várias e várias informações que fazem parte de nós como espíritos imortais, né? Da nossa constituição. Então a gente vai se conhecendo melhor. Então acho que fica aí o convite para que busquemos cada vez mais, né? Conhecer obra a obra e aprender sempre. E muito obrigada pelo convite, eu gostei muito. Legal. Então, gente, é isso aí. Nós estamos encerrando mais um encontro aí do nosso Digitudo, onde tivemos a oportunidade de falar sobre as obras de André Luiz. Agradeço a todos aí pela companhia, né, por nos acompanhar no canal do YouTube da Vinha, nesse nosso projeto aí que estamos no segundo ano. E a gente fica muito feliz de poder desenvolver essa atividade junto com vocês. Então, muito obrigado. Espero que possamos estar novamente juntos no nosso próximo encontro, no mês que vem. E fica meu abraço carinhoso a todos vocês. Então, muito obrigado, gente. Uma ótima semana a todos. Grande beijo no coração. E até a próxima, Beijo. se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.